Boa noite, agora de verdade, com som e tudo. Valeu? Gente, vamos ao que interessa, né? Viemos aqui para cultuar o nosso Deus e parte desse culto envolve aqui aquilo que a gente chama de parar diante da palavra e deixar a palavra falar com a gente. Vamos orar por isso? Senhor, há tanto para fazer, nós cantamos aqui. E sabemos que a cura da alma vive em nós. Não é pretensão nossa, mas é privilégio nosso. É ter o Senhor Jesus como o Senhor, como aquele que salva, que reconstrói e transforma vidas, a começar das nossas. E saber disso nos põe numa situação feliz e grata, e de outro, Senhor, nos põe de volta a teu serviço. Por isso que a tua palavra é para nós guia, é por isso que a tua palavra para nós é alimento, e que ela seja, ó Pai, aberta, exposta, e que a luz que vem dela possa dirigir os nossos dias, nossa semana, nossa vida, pondo ordem, Pai, naquilo que ainda está sendo transformado, para que sejamos pessoas que espelhem a tua bondade, a tua graça e o teu amor na nossa vida. Por isso, Pai, nos dá um coração aberto, uma mente atenta, um ouvido que filtra e que busca, lapidando ali a tua palavra, a riqueza que vem do Senhor. E eu peço que o Senhor me ajude nesse processo de comunicação para que o Senhor apareça e não eu. É o que nós pedimos aqui juntos no nome de Jesus. Amém. Então, mais um dia que estamos abordando a série Jesus é Deus e está provado, não é isso? Já vemos aqui com uma sequência de mensagens e hoje nós vamos trabalhar mais um desses temas que evidenciam essa questão de Jesus sendo Deus e o que acontece quando pessoas se encontram com Jesus, esse Deus. Bom, para iniciar aqui, deixa eu já virar aqui. Fiz essa pergunta de manhã e não vou poupar vocês de noite, não. Então, quem me ouviu aqui de manhã vai ouvir de novo, não tem jeito, né? Pelo menos essa pergunta aí. E a pergunta está aí na tela, né? Você leu todo o Evangelho de João ao longo desses últimos 50 dias? Eu falo 50 dias porque é de quando essa série de mensagens começou, certo? Claro, se você já leu ou vem lendo os Evangelhos aí há algum tempo, esses 50 dias só te deram um gás extra para você fazer isso. E não é em título aqui de lição de casa que eu pergunto isso. Eu pergunto isso por duas razões. A igreja sempre se preocupa, os pastores e a liderança sempre se preocupam em proporcionar que haja séries de mensagens, ou seja, conteúdos inteiros sendo pregados como um bloco, né? Um bloco coeso, um bloco que dá para você ter uma noção e aprender de uma forma integral vários livros da Bíblia. Então isso tem sido o norte que a igreja aqui tem proposto. Então quando você entra num cenário de uma série, o pastor acho que já deve ter falado aqui, não me recordo, de manhã eu lembro dele ter falado, que vem uma série nova por aí, né? O que a família tem, né? Então você já deve começar a se armar de quais são os textos da Bíblia que eu vou não apenas me inteirar mentalmente, mas me aprofundar de coração, né? E aqui com João não é diferente. Então a pergunta serve por quê? Primeiro porque você, ao ler um livro todo, você tem toda a noção de conjunto daquele livro. Durante as mensagens você vai ouvir partes desse livro. Mas quando você ouve a parte e tem já uma noção do todo, quem ganha é você. Porque você consegue não apenas acompanhar melhor o que está sendo pregado aqui, mas consegue ir se aprofundando e interpretando. Ih, eu acho que eu fiz errado aqui, alguma coisa. Ih, desliguei. Mas eu vou seguindo aqui enquanto o pessoal me põe no ar, porque eu me desliguei. Olha lá, voltou, valeu. Então, você também pode interpretar a parte que está sendo pregada aqui de maneira mais aberta, no sentido de que você tem mais elementos, mais informação, mais conteúdo para poder olhar para aquele texto e falar: ah, é esse o sentido dessa mensagem, é esse o sentido desse texto. E não cair de paraquedas no meio do texto assim do nada, né? Então,
hashtag fica a dica aí para você mergulhar. Se você ainda não deu aquela mergulhada em João, faça você o mesmo. Falei de manhã e vou ser bem breve aqui. O Evangelho de João foi o primeiro livro que eu li das Escrituras inteirinho na minha vida. E aconteceu assim, alguém me expôs o Evangelho, eu ouvi do Evangelho, e ao final alguém me deu. Era um exemplarzinho pequenininho, de bolso. E eu surrei aquele exemplarzinho, eu não desgrudei daquele cara. Eu fiquei com ele dias e dias lendo de começo ao fim. Qual não foi a minha surpresa? O quanto eu aprendi com o Evangelho de João. Né? E aquilo me levou para outras porções das Escrituras. E de lá, né, para frente eu não saí mais. Então, as Escrituras vieram a se tornar um hábito de leitura na minha vida, começando lá do pequeno e singelo exemplarzinho lá do Evangelho de João. E hoje estou aqui eu falando do Evangelho de João com vocês aqui, dividindo. Né? Então faz muito sentido, gente. Mergulhe nisso, não perca essas oportunidades. São oportunidades ricas. Mas vamos lá, que a pregação não é sobre isso. A pregação é sobre um dos temas aqui. Falando do Evangelho de João, não tem como deixar de fora essa questão de contexto, né, de a gente ter um olhar mais abrangente, do que olhar para o Evangelho de João naquilo que o próprio João vai desfilando ao longo do texto a respeito da pessoa de Jesus. E há 7 declarações de Jesus em que ele fala eu sou, eu sou, eu sou, que marcam como se fosse uma trilha que costura o Evangelho de João, permitindo que a gente tenha um olhar sobre ele sob essa perspectiva. E uma das coisas que nós vamos abordar hoje aqui é sobre esse aí, ó. Eu sou a luz do mundo. Foi um dos dizeres marcados lá no Evangelho de João. Tá certo? Então, nós vamos descortinar aqui, já que o assunto é sobre um cego de nascença, a cura de um cego de nascença, qual é a conexão com esse eu sou e como isso, dentro do texto do capítulo 9 de João, que é o nosso texto de hoje à noite, o que isso tem a ver? Tá bom? Então, se você já sacou aí, ó, já deixa sintonizado João capítulo 9, tá bom? E vamos lá. João capítulo 9, em números. Deixa eu abrir esse texto aqui para a gente sintonizar. Não é uma aula de estatística, tá, gente? Mas, por outro lado, o que a gente costuma fazer quando a gente estuda a Bíblia é fazer observações. Ler um texto de uma forma atenta pode nos dar enormes vantagens no sentido de olhar e perceber o caminho, como eu estava dizendo antes, do significado daquilo. Então, olha só. João capítulo 9 tem alguns números interessantes para nós. Por exemplo, 41 versículos, isso fica bem óbvio, né? Você abre a Bíblia, olha onde ele começa, vê o último versículo, você já consegue ter ali a noção de quantos versículos tem. Mas vamos lá. 6 personagens. Lendo o capítulo, você consegue identificar 6 personagens. Né? Alguns são personagens coletivos, outros individuais. Exemplo, Jesus. Outro exemplo, um exemplo coletivo, os fariseus. Né? Mas você tem 6 personagens lá. Que mais? 2 locações. Como assim, Daniel? Locações. 2 lugares, 2 ambientes em que a narrativa do capítulo 9 segue. A gente vai vir falar do templo e vai falar de um tanque, de um reservatório dentro lá da cidade de Jerusalém, chamado tanque ou reservatório de Siloé. Nós vamos chegar nele lá. E aqui, para mim, o mais impressionante. O texto traz 16 perguntas. 16 perguntas, 6 personagens em 41 versículos. Será? Olha lá, ó a estatística em percentual aí, ó. A matemática das perguntas aí. Eu peguei o número de perguntas, dividi pelo total de versículos e deu essa média aí, ó. 39% do capítulo perguntas. Aí você fala, ó, né? Eu dei uma arredondadinha assim, né, ó. Uma base aí de 40 por 60, né, do 100%, você tem quase metade do capítulo em cima de perguntas. Então, se você achava que você era curioso e questionador, está aqui João para não deixar margem para ninguém de que fazer pergunta faz parte do jogo, de quem quer conhecer Jesus, de quem quer se aprofundar na fé.
Há quem diga que quem tem fé não faz perguntas. Eu acho que a Bíblia vai num caminho totalmente o contrário. Quem tem fé tem motivos para fazer todas as perguntas que quiser. E a Bíblia não se recusa a recebê-las. Deus não está fechado para perguntas, né? Deus não fica bravo com as perguntas. Ao contrário, Ele as responde. E olha lá, será que isso significa alguma coisa dentro desse cenário do capítulo 9? Nós vamos descobrir juntos aqui. Então vamos lá. Primeiro, para a gente entender o capítulo 9, a gente vai precisar voltar para o capítulo 8. E eu não vou pregar o capítulo 8, eu vou apenas usá-lo com aquilo que ele tem de melhor, que é ser esse embasamento para a gente entender a mensagem do capítulo 9. E o capítulo 8 começa e traz alguns episódios que são marcantes na trajetória de Jesus até chegar ao capítulo 9. O capítulo 8 começa com Jesus sendo provocado pelos fariseus com uma situação que foi a seguinte. Jesus estava lá sentado, chegou os fariseus com uma mulher que foi acusada de ser pega em flagrante adultério. E os fariseus trouxeram essa mulher com esse argumento e dizendo, a lei de Moisés ordena que uma mulher que pega numa situação assim, seja apedrejada. E o senhor, mestre, o que o senhor nos diz a respeito? E Jesus está lá, fazendo riscos na areia do chão. Ele levanta a cabeça por um segundo e vira para o pessoal e diz as seguintes palavras. Olha, é o seguinte, ela foi pega em adultério, né? Maravilha. Então faz o seguinte, quem não tiver pecado, então começa. Começa a tirar a primeira pedra. E continuou, seguiu, rabiscando na areia como estava fazendo antes de ser provocado pelos fariseus. E do mais velho para o mais novo, o texto diz que os acusadores saíram, sobrou Jesus e a mulher que tinha sido acusada. Num determinado instante, Jesus vira para essa mulher e pergunta, então, cadê os homens que estavam te acusando aqui? O pessoal da pedra, cadê? Foram embora? Foram. Sobrou alguém? Não, não sobrou. Jesus vira para essa mulher e diz, nem eu também te condeno. Vá, não peques mais. E essa mulher escapou das pedras, recebeu a misericórdia do Senhor e voltou para casa, não para viver a mesma vidinha de sempre, mas para viver uma vida com base na misericórdia. E o curioso é que esse episódio tem como desfecho essa frase aqui, ó. Deixa eu voltar lá. Olha lá. Vamos ler comigo? Olha lá. Eu sou luz do mundo, quem? Começou a fazer sentido a coisa? Né? Então, Jesus vem falando isso e ele vem amarrando isso a esse contexto. Mas o capítulo 8 segue. Né? E a tensão entre Jesus e os fariseus não diminui nesse capítulo. Ele prossegue, ele vai dando continuidade e numa determinada instância ele começa a falar sobre eles, os fariseus acusam, falando, você está dando um falso testemunho de você mesmo, você quer dizer que você é Deus, mas o que você fala não tem a ver, porque não tem base para isso. E Jesus começa, então deixa eu explicar para vocês algumas coisas. E explica e mostra, chama ele de endemoniado e sai aquela coisa toda, o pessoal está a ponto de prender ou de matar Jesus. Então o clima ali entre Jesus e os fariseus está tenso. Não está facinho não está molinho. A discussão da parte dos fariseus está cada vez mais raivosa. Embora Jesus responda a eles de forma muito consistente, o tempo todo, a relação com os fariseus não fica boa. Nesse mesmo capítulo, Jesus fala um outro texto que é tão importante quanto esse que nós lemos aí, que é o versículo 32. Que eu vou ler aqui no João 8, só para a gente ganhar tempo. E ele fala, Jesus dizia aos judeus, no meio desse bate-papo, dessa tensão aí, judeus que haviam crido nele, houve pessoas que no meio daquela discussão toda, creram em Jesus. Ouviram os argumentos de Jesus e creram que ele era quem ele estava dizendo que era. E ele disse assim,
se permanecerdes nas minhas palavras, se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então Jesus está intensificando esse processo de a pessoa que cresce nele, que reconhecesse nele o Senhor, Deus que veio e que se tornou carne, que é a primeira coisa que João fala no Evangelho, né, que o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória do único, né, nascido, daquele que veio do Pai e fez morada aqui conosco, para mostrar justamente a salvação que Deus queria trazer para os seres humanos. E ele fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí começa uma nova discussão, e a coisa fica tensa, quente. O capítulo termina da seguinte forma, vai lá para o versículo 59. Diz assim, aliás, o 58 é mais legal. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo. Os fariseus estavam questionando, olha, você não tem nem 50 anos e disse que conheceu Abraão? Aí ele fala assim, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Aí pronto, foi a gota que faltava naquele copo para transbordar. 59 diz, então eles pegaram em pedras para apedrejá-lo, mas Jesus escondeu-se e saiu do templo. O capítulo 8 começa com Jesus livrando uma mulher da pedra e ele termina o capítulo quase tomando as pedras. Tá? Então é nesse contexto que o capítulo 9 abre. E por que eu estou voltando no capítulo 8 assim com tanta riqueza? Por causa do versículo 1 do capítulo 9. Olha lá, diz assim, passando Jesus, viu um homem cego de nascença. Passando onde? De onde esse Jesus está vindo? Está vindo desse cenário que eu acabei de abrir aqui com vocês. Então Jesus está no meio de uma situação em que ele está trabalhando com os fariseus ali e rola essa tensão. E Jesus então dá uma escapada dos fariseus que os caras estão com o sangue no olho para atacar pedra nele. Só que Jesus está saindo do templo. E na saída do templo ele topa com um homem cego de nascença. E aqui é que a gente vai descortinar esse capítulo. Né? Fica claro que não dá para a gente ler João 9 como se João 8 não existisse. Pelo contrário, eu preciso ler João 8 para que João 9 fique mais claro e se evidencie. Para que isso a gente abra João 9 aqui com uma característica diferente, eu escolhi uma temática. Na verdade é o seguinte, os evangelhos por si só, os 4, né? Você tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles por si só são visões a respeito da pessoa de Jesus. Cada evangelista trata uma narrativa com um olhar, com uma lente sobre a pessoa de Jesus. E o Evangelho de João não é diferente disso. João, ele tem o seu olhar, tem a sua lente focada na pessoa de Jesus. E o foco de João, né, usando João aqui como um cineasta ou como um diretor de fotografia, ele faz o seu olhar, ele ajusta o seu olhar para dar às cenas que ele está registrando a respeito de Jesus uma ótica para que essa narrativa seja construída. O argumento de João sobre a pessoa de Jesus é tão delicado, é tão sério, é tão caro, que ele não brinca em serviço. E o argumento principal, se a gente fosse trabalhar aqui, deixa eu voltar aqui, usando João como um cineasta, ele está criando uma série. Falei de manhã, até fiz a brincadeira. Falei, se nós tivéssemos hoje a oportunidade, se João tivesse aqui presente entre nós, e tivesse a oportunidade de rodar um filme, uma série, para colocar no Netflix, seria uma série sobre Jesus, o Deus que mudou a minha vida. Né? E dentro desse episódio, né, o episódio para hoje seria esse aqui, o pior cego. E a gente vai entender qual é o pior cego dentro do capítulo 9. Já começamos falando, né, e vamos abrir aqui
a cena, e eu vou usar vários slides que têm imagens de instrumentos em que a visão é fundamental. Esse aí, por exemplo, qual que é? Microscópio, pessoal de saúde aí, pessoal de biologia, já tem uma intimidade com esse equipamento. Qual que é a principal característica do microscópio? Você consegue ampliar uma situação minúscula para você conseguir ver aquilo que não é visível a olho nu. Entretanto, o microscópio ele tem uma questão de precisão, mas também ele determina uma limitação. Eu posso usar uma precisão desde que a lâmina que esteja ali embaixo seja previamente selecionada e eu posso enquadrá-la ali para poder fazer o exame. Então eu tenho precisão, mas tenho limitação de campo. Né? Quanto menor, né, o objeto de estudo na lâmina, eu tenho uma precisão ali para poder resgatar aquela informação, mas eu não tenho visão panorâmica de mais nada. Então, eu tenho uma visão focal em cima de um objeto ou de uma lâmina com algo praticamente invisível a olho nu. Tá certo? Então, vamos aqui equacionar isso com o texto. Primeira cena, a visão de Jesus sobre a cegueira. O capítulo abre com Jesus saindo do templo, porque os fariseus estão louquinhos para tocar pedra nele. E no caminho de saída ali, ele topa com o cego de nascença. E ele não está sozinho. Né? O cego está lá no meio da multidão, Jesus está saindo e os discípulos dele estão junto. Se você acompanhar a narrativa aí, você vai ver que os discípulos, junto, acompanhando Jesus na saída do templo lá, param, veem que Jesus também se detém sobre o cego ali e perguntam para Jesus, mestre, quem foi que pecou? Para que esse homem estivesse cego. Foi ele mesmo que pecou? Ou foram os pais dele? A pergunta que esses discípulos estão fazendo pode ser uma pergunta muito bem nossa. A gente também faz perguntas diante de situações, de desgraças, de situações inexplicáveis na nossa vida, e nós temos essa atribuição. Né? Será que foi por castigo divino? Ah, só pode ter acontecido isso porque alguém fez algo de errado. Agora, essa visão que os discípulos têm é uma visão reduzida daquela situação. E talvez a resposta de Jesus torne mais clara por que a visão dos discípulos era bem restrita. Jesus responde aos discípulos assim, nenhuma coisa nem outra. Esse cego de nascença tem um propósito para que as obras de Deus sejam manifestas por meio da vida dele. Então Jesus sabia exatamente o propósito, o motivo daquele cego estar ali. Muito embora a gente fale assim, mas então Deus fez aquele cego para essa finalidade? Não, eu não vou dizer aqui que Deus criou o mal. Mas o mal não é um limitador da ação de Deus. É isso que precisa ser muito bem entendido. Aliás, se nós fôssemos perguntar, se eu fosse Jesus, estivesse no lugar de Jesus, e eu não estou nesse lugar, mas fazendo aqui uma simulação, talvez a gente pudesse perguntar assim, né? Se todos nós, pela nossa característica, pela nossa natureza, pelo nosso rompimento em relação a Deus, por que não está todo mundo cego e estrupiado por aí? Não quero reduzir, né? Talvez alguém tenha algum familiar ou alguém na sua família que fale assim, puxa, né? Mas logo na minha família eu fui sorteado, né? Com isso. Então, a pergunta de Jesus em relação ao cego, ou a resposta de Jesus à pergunta dos discípulos em relação ao cego, faz com que a gente tenha um olhar diferente. E em cada cena aqui, em cada parte dessa situação, eu gostaria que a gente tivesse não apenas um olhar só sobre a pergunta, mas em como Jesus responde isso. E o assunto, já que estamos falando do cego, que é o assunto principal, nós vamos tratar aqui sobre o que seria cegueira e o que seria visão, a partir dos argumentos que a gente tem aqui. Jesus recebe essa pergunta, responde aos discípulos e toma uma ação. Ele fala que o propósito dele estar ali é para que se manifestasse na vida daquele cego a obra de Deus, o propósito de Deus. E na sequência daquilo ele começa a operar um milagre ali. E o milagre foi
praticado de uma maneira extremamente peculiar. Pensa só você na cena, realiza aqui comigo. Jesus responde aos discípulos, ele para, e ele saliva a boca e ele cospe no chão. E essa cuspida no chão, ele forma um barrinho, uma laminha, né, com os dedos. E com os mesmos dedos untados ali com aquela lama, ele pega essa lama e pousa essa lama, passa a lama nos olhos desse que é cego de nascença. Ele não é alguém que se tornou cego ao longo da sua vida. Ele nasceu cego. Então é alguém que não tem referência de visão. Ver para ele é uma coisa que ele desconhece. Mas Jesus vira, passa essa lama ali e diz para ele, ó, segue, vai até um tanque chamado Siloé, lá você se lava e você voltará a ver. E o cego foi. Agora, se você pensa que o caminho do templo até lá era perto, eu vou mostrar um mapinha para você perceber que não era uma coisa tão fácil. Agora, eu não ia pedir para fazer isso e não vou pedir, mas tenta imaginar o seguinte, fecha seus olhos agora, fecha seus olhos, aonde você está, esquece que eu estou aqui e fecha seus olhos. Pensa, né, para você que veio de carro, você sair da onde você está e caminhar até o seu carro com os olhos fechados, do jeitinho que você está aí. Ou então, uma tarefa um pouquinho mais simples. Pense em você sair daqui desse salão e ir até o banheiro, com esses mesmos olhos fechados. Quer uma mais simples? Eu dou. Com esses olhinhos fechados, do jeito que você está, pense em você ir até onde está o bebedouro para tomar um copo de água. Realizou? Então pode abrir seus olhos. Então pensa nesse homem que viveu a sua vida o tempo todo com essa característica. E ele recebe de Jesus essa ordem, ele está lá com os olhos melados da lama que Jesus produziu com a saliva dele, e esse homem vai até o tanque. E ele vai cego e volta vendo. Pense na alegria de um homem como esse. Cego desde sempre. Voltar vendo, uma coisa que ele nunca tinha experimentado na vida. Quando a gente nota essa questão aqui, vamos entender, né? O que seria cegueira dentro desse contexto, partindo da perspectiva dos discípulos, né? É não distinguir Deus e aquilo que Ele quer realizar. Deus tem um plano, mesmo quando as circunstâncias parecem difíceis, ou quando a gente para com os olhinhos fechados, né? Nós estamos acostumados a olhar. É uma tarefa difícil você sair com o olho fechado daqui. Talvez para alguns seria difícil. Eu ia pedir para vocês todos levantarem, né? Não vou pedir, tá? E fazer assim, ó. Fica de pé, fecha o olho e tenta sentar na cadeira que você estava, para ver se é mole. Né? Eu não vou fazer isso porque eu não quero ver situações constrangedoras acontecerem. Mas eu acho que vocês já captaram bem a ideia. Não distinguir aquilo que Deus quer fazer, quer realizar, é uma das principais cegueiras que a gente pode ter na nossa vida, mesmo estando com os olhos bem abertos. E o que seria visão nesse cenário, nesse contexto? É então perceber que a vida e as situações a partir de quem é Jesus. Quem é Jesus? Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas tem a luz da vida. Esse cego experimentou isso. A visão que ele recebe a partir disso é fatal, reconstrói uma caminhada, uma trajetória para ele completamente inédita, que ele jamais poderia ter condições por si só de realizar. E essa questão de ver Deus tratar com a nossa vida é a mesmíssima coisa. É somente Deus que pode trazer à nossa vida salvação e condições para que a gente possa caminhar com Ele numa nova estrada, numa nova caminhada. Sem a intervenção de Jesus, gente, não há salvação. Nós vamos caminhar cegos, de nascença e até a morte. Né? Mas vamos lá. Olha lá, falava eu aqui do templo, né? Então, o cego, né? Jesus e o cego se encontraram mais ou menos nessa região aqui, ó.
que é a portinha de saída do templo ali. E depois, o cego teve que caminhar essa distância aí. Então, antes e depois. Ele fez essa caminhada cego e, como não bastasse, com os olhos todo melado de laminha. Né? Aquela laminha bem gostosinha, grudentinha, né? Que eu falo para as minhas filhas lavar a mão depois, quando elas mexem na terra lá em casa, lá no parque, quando elas vão. Então, realiza aí. Essa cena, a gente percebe, e vamos aqui para a cena 2, caminhando aqui um pouquinho mais, depois que o cego deixa de ser cego, ele é reconhecido nas ruas de Jerusalém. Só que o pessoal passa por ele e, e se espanta, fala, peraí, não era esse o sujeito que agora há pouco estava ali pedindo esmola, mendigando ali na porta do templo, e que já fazia isso como um hábito de vida, porque era a vida dele, dependia das esmolas? Não é esse. E o povo se confunde. O pessoal olha e fala, mas espera aí, é ele ou é alguém parecido com ele? E surge uma espécie de, será que ele tinha um irmão gêmeo, um sósia, alguma coisa do gênero? Só que um sósia cego e outro não. Né? Eles faziam uma brincadeira ali, né? O irmão cego fica ali e o irmão... Né? Ou ele não era mentira, não tinha cego coisa nenhuma. Surge ali um espanto e não deu outra. O pessoal começa a perguntar para ele e ele fala, não, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Houve um homem chamado Jesus que fez uma laminha, pediu para eu ir lá no tanque, eu fui lá no tanque, me lavei, estou vendo. Mas então, cadê esse Jesus? Não sei, cara, eu nem vi a cara dele. Lembra que ele era cego, né? Ele não viu, ele não sabia quem era Jesus. Ele não podia falar assim, deixa eu dar um retrato falado para vocês de quem que é Jesus. Não tinha essa, não tinha como ele fazer isso. Mas Jesus era conhecido ali. Então o nome Jesus chegou e causou certa repercussão ali. E eles pegaram o que foi cego e falaram, não, vem cá. E levaram ele até os fariseus. Por que até os fariseus? Os fariseus entram na história aqui como alguém que vai dar depois um outro rumo para essa história. Mas os vizinhos, ao verem o milagre sendo realizado, eles se espantam e tomam ali de aquela situação e, como assim? Cadê esse Jesus? Me mostra esse Jesus, eu quero ver. O que foi cego fala, eu também. Talvez até com muito mais motivo que vocês, porque agora eu quero ver quem falou comigo. Tá certo? Nesse sentido, o que seria cegueira? Talvez a gente olhar e ter uma percepção, né, de perder de vista a ação de Deus, mesmo quando ela se manifesta. Talvez é ver Jesus agindo, ver Jesus realizando, e a gente não perceber a riqueza, o poder e a pessoa de Deus por meio dessa manifestação. Não foi um milagre qualquer, gente. Mesmo que tivesse sido uma pessoa que tivesse ficado cego por algum acidente de trabalho ali. Mas o caso era mais profundo que isso, era alguém cego desde sempre, alguém que nunca tinha visto a luz nos seus olhos. Então isso trouxe ali uma percepção. Só que muitas vezes a gente deixa de olhar para as coisas que Deus realiza, perde isso de vista, achando que é impossível. Que Deus nem faz mais isso. Que Deus não intervém assim como interveio na vida daquele homem. E a visão, nesse caso, é exatamente o contrário, é testemunhar a transformação não somente da circunstância. Esse homem passou a ver. Mas além da sua circunstância, dele dele passar a enxergar, porque ele não enxergava, a vida desse homem, o caráter desse homem também sofreu uma mudança muito mais profunda. Ou talvez tão profunda quanto esse fato dele conseguir ver agora. E isso ajuda a gente a olhar com outras lentes. Olhar com outras lentes também para a realidade daquele homem. Lembra que ele era um mendigo. E como um mendigo, talvez como muitos mendigos aqui na nossa cidade mesmo, são pessoas invisíveis. Pessoas que a gente passa batido. Que a gente nem enxerga. Mas como esse homem foi transformado na sua característica, ele passou agora a ser um homem, não mais um cego, mas um homem, um cidadão. E agora sim, ele é visível, ele é uma pessoa irreconhecível, né, do que ele era em relação anterior, porque agora ele vê. E as pessoas falam assim, mas será que ele é mesmo? Né? Passam a olhar para ele e falam, mas não pode ser. É uma pessoa nova, é uma nova pessoa ali que está diante deles. Um cego que passou a ver. E isso trouxe esse outro instrumento aí,
que é isso? Uma lupa. Quem usa uma lupa? Geralmente nos seriados, nos filmes. Detetive, né? Ele tem a intenção de investigar. E foi o que aconteceu. Aqueles vizinhos que viram o homem recuperar, né, a vista, levaram aquele caso para os fariseus. Os fariseus tinham um poder, não apenas político, mas religioso, sobre toda aquela região ali. Eles eram autoridades. Então, se alguma coisa boa ou má tivesse acontecido, quem ia dar o julgamento seriam os fariseus. E os vizinhos levam o homem que agora enxergava para junto dos fariseus. E chega lá diante dos fariseus e fala, ó, seguinte, o homem está vendo. Peraí, mas que aconteceu? Não, aí o cara que estava cego fala assim, ó, seguinte, conta de novo lá, ó. Estava lá mendigando na minha, como fazia todo dia, mas veio um homem chamado Jesus, que fez o barrinho, pôs no olho, pediu para ir no tanque, fui no tanque, voltei vendo. Está aí. Os fariseus, já conhece esse tal de Jesus. Esse cara é um farsante. Esse cara é um embusteiro, um impostor. Primeiro, ele não respeita o sábado. Ele não está alinhado com a lei de Moisés. Não pode ser de Deus isso. Aí houve divisão lá entre eles. Como assim? Se ele é pecador, como é que Deus atende um homem pecador? Isso não faz sentido. E aí o bate-boca se estabeleceu lá. Os fariseus, não contentes, falaram assim, vamos fazer o seguinte, chama os pais desse cidadão aqui. Aí vai lá, traz os pais do cidadão. Ó, esse aqui é seu filho? É nosso filho, sim. Vocês não falaram que ele era cego desde que ele nasceu? Ele era cego desde que nasceu. E como que ele está vendo agora? Aí você fez pergunta difícil. Aí eu já não sei. Como assim? Não, eu não sei. Ele era cego desde nascença, agora ele está vendo. Pergunta para ele, horas. Ele já é bem grandinho para responder. Na verdade, essa tiradinha de corpo ali da situação era porque os fariseus também ameaçavam. Qualquer pessoa que chegasse e falasse que Jesus era um profeta e que era um homem de Deus, o que acontecia? Ia ser expulso da sinagoga ali. Ia ser expulso de qualquer coisa da vida social de Jerusalém ali. Então os fariseus tinham esse poder de veto, de excluir a pessoa mesmo. Então os pais ali não querendo se comprometer, pergunta para ele responde por si. Já é adulto, ele responde. E volta os fariseus, meu filho, ajuda. A gente sabe que esse tal de Jesus é um pecador, é um vacilão, ele está só aqui causando no meio de nós. Esse homem não tem o nosso respeito e nem a nossa autorização para fazer isso. Ele falou, olha, eu já falei o que aconteceu, vocês estão querendo ser discípulo dele? Pronto, acabou a conversa ali. Aí eles viram para o homem lá que era cego, que foi cego, e falaram assim, você é um cara nascido todo em pecado e quer dar aulinha para nós de teologia? Quem é você, meu chapa? Raspa daqui, cai fora. Teu lugar não é entre nós, não. E pezinho no fundo dele e mandaram ele para a rua. Mandaram o cara embora sem dó. Só que o que acontece? Os fariseus padeciam de uma cegueira ainda mais profunda. Porque quando a gente tapa os nossos olhos, nós estamos dizendo que não queremos ver. Nós estamos tapando os olhos para aquilo que Deus está querendo mostrar para a gente. E no caso dos fariseus aqui, eles estavam negando o fato apesar da evidência. O homem era cego de nascença e passou a ver. Jesus realizou um milagre na frente deles. E mesmo assim, eles negaram até o último momento, tentaram torcer os fatos, tentaram tirar um depoimento ali para o cara falar, não foi bem assim, sabe? E, enfim, dar outra causa, menos a pessoa de Jesus. E isso traz, por outro lado, a perspectiva do que o próprio homem que foi curado, o homem que recebeu o milagre, ele reconhecia na evidência um fato que ele não podia negar, mesmo sob a maior pressão social que ele recebeu. Os fariseus ali impunham uma pressão social muito grande, mas mesmo assim, a visão que ele recebeu não só nos olhos, mas a visão que ele recebeu dentro do coração dele, na vida dele, foi muito maior do que a pressão que ele estava tomando ali fora. Mesmo custando para ele ter se tornado mais um excluído social por causa da fé dele em Jesus. Isso nos remete aí para mais um instrumento. O que é isso? Para que serve?
Você consegue enxergar mais longe, né? Com um binóculo. Consegue trazer para bem mais perto uma situação que está a quilômetros de distância. Dependendo do tipo de binóculo, você tem uma visão amplamente potencializada, né? E o caso aqui, a cena seguinte, vai colocar Jesus e o cego juntos. Ou melhor, o Jesus e o homem que tinha sido cego. Olha lá. A visão agora do cego sobre Jesus. Porque a gente viu primeiro a visão que Jesus tinha da cegueira. Depois, a visão que os vizinhos tinham do que foi cego. Depois, vimos a visão, na outra cena, de como os fariseus olhavam para Jesus. Agora nós temos o próprio homem que foi cego, a visão dele sobre Jesus. Ele tinha sido expulso lá do templo, tinha sido expulso lá da reunião dos fariseus, enxotado, não volte mais aqui, você não é alguém bem-vindo entre nós. Essa era a situação desse homem agora. E ele estava meio que andando lá, cabisbaixo, talvez triste pelo ocorrido. E Jesus chega nele e faz uma pergunta para ele. Fala assim, ó, você crê no Filho do Homem? Pergunta meio estranha, né? E a pergunta meio estranha foi respondida com outra pergunta. E aquele homem que tinha sido curado da sua cegueira vira para esse homem que ele ouviu a pergunta e fala, quem é o Filho do Homem para que eu nele creia? E então Jesus fala, sou eu que estou falando com você. Qual a atitude desse homem? O verso 38 diz o seguinte, disse o homem, eu creio, Senhor, e o adorou. E quando a gente fala de o adorou, ele não fez assim uma mera reverência simbólica. Algumas versões diz que ele se prostrou. E para um judeu fazer isso, ele tem que reconhecer que é Deus. Então, ao crer nesse que estava falando com ele estava reconhecendo a identidade. Não apenas do homem que tinha devolvido a ele a visão, que ele nunca teve, mas que tinha dado a ele uma visão para que ele não andasse mais nas trevas, mas na luz, e com a luz do mundo. Essa era a visão que o cego tinha a respeito de Jesus. Foi essa visão que ele ganhou, não só quando os seus olhos foram abertos, mas quando o seu coração foi totalmente aberto para Jesus. E nesse caso, a cegueira é deixar de notar justamente o que Cristo evidencia ali, na pessoa dele. Aquilo que a Bíblia nos diz a respeito de Jesus, quando nós passamos, deixamos de notar isso, nós estamos tapando os nossos olhos. A visão é o contrário, né? É conseguir enxergar em Cristo a luz e o Senhor para a sua vida. É isso que o cego vê. É isso que ele vê, não só das circunstâncias ao redor, mas é isso que ele vê para a vida dele. Jesus como luz e como Senhor da sua vida. Mas tem mais. A última cena aqui mostra a visão de Jesus agora sobre os fariseus. E o capítulo termina com mais um embate ali, né? O Jesus está conversando com aquele homem que foi cego e ele fala, né? Olha, eu vim a esse mundo para fazer um juízo, um julgamento, trazer um julgamento, para que pessoas que pensam que veem se tornem cegas e para que pessoas cegas possam ver. Aí o fariseu, Jesus, o que você está querendo dizer com isso? Você está dizendo que nós somos cegos? Ele falou, ó, se vocês pelo menos tivessem a noção da cegueira em que vocês se encontram, culpados não seriam. Mas agora que afirmam categoricamente que veem tudo, que sabem do que está acontecendo, o juízo de Deus só está sobre a vida de vocês. E isso leva a gente a perceber que não querer ver, apesar de enxergar, é um dos sinais clássicos da cegueira. E que ver é muito mais que enxergar. Com isso, nossa série aqui tem um desfecho
uma conclusão que nos faz pensar. Quem é que abre os nossos olhos? Quem é capaz de dar luz aos nossos olhos? A visão, já falamos aqui, fizemos um exercício rapidinho. Só de você levantar com os olhos fechados e tentar sentar na mesma cadeira da qual você levantou, representa um desafio. Desafio que eu nem tentei para não gerar BO aqui. Mas eu fiz um exercício mental com vocês, de cumprir algumas distâncias com os olhos fechados, e já foi um desafio. Gente, se eu tiver os meus olhos, se eu ficar cego hoje, amanhã eu não trabalho. Porque no meu trabalho eu dependo totalmente da minha visão. Não só para as questões operacionais, eu trabalho com edição visual. Eu trabalho com fotografia. Eu trabalho com filme. Perder a visão para mim é perder toda a arquitetura da minha vida. Pelo menos presente aqui. Jesus, quando entra e é a luz da nossa vida, ele reestrutura e transforma a nossa vida para um novo tipo de visão. E a conclusão aqui, uma moral para essa história, é um provérbio conhecido. Né? Quem já ouviu esse provérbio aqui? O pior cego é o que não quer ver. Quem já ouviu isso alguma vez na vida? Então não estou sozinho. Mas vocês conhecem a história por trás desse provérbio? Vou ser bem sumário aqui. Tem uma história. Esse provérbio não surgiu assim por acaso. Conta-se de que no interior da França, já quase lá, numa cidade quase pertinho do mar Mediterrâneo, conta-se de um doutor, de um médico, que lecionava numa universidade, medicina, e na qualidade de médico, ele estudou para fazer o que talvez seria um dos primeiros transplantes de córnea. E aí, para que se pudesse fazer um transplante de córnea, você tem que ter uma córnea disponível e alguém cuja córnea não esteja funcionando bem. E aí tinha lá um sujeito, um paciente chamado Ângel. E o Ângel se submeteu à cirurgia lá, a cirurgia foi feita com a tecnologia disponível na época, lá dentro da universidade, do hospital universitário lá, e a cirurgia foi um sucesso. O cara era cego, mediante o transplante de córnea, o cara voltou a enxergar. Maravilha! Foi um sucesso acadêmico, repercutiu ali na cidade, para além da cidade, só que deu um recall. E qual foi o recall? Foi por causa de uma imperícia do médico? Não foi. Foi porque o plano de saúde não cobriu a cirurgia? Não, nem tinha essas paradas naquela época. Mas a questão principal é que o cara que era cego, que recebeu o transplante, ele reclamou, ele falou, não, peraí, seguinte, quando eu não via, o mundo que eu tinha na minha cabeça, que eu imaginava, é melhor do que esse que eu estou vendo agora. Então desfaz. Volta, eu quero voltar a ser cego. Tira, para, eu não quero. Volta. Não, e o médico, não, mas não é assim, cara. Já fez a cirurgia. E a coisa rolou ali, houve lá um debate dentro da cidade, aquilo foi para uma instância maior, acabou parando lá no Papa.
O contrário, gente. A luz da vida dá uma visão, assim como o telescópio amplia e nos faz enxergar além. O que Jesus faz com a nossa vida, faz com o nosso coração, com o nosso entendimento, é uma vida que nos permite enxergar também além. Mas é por causa dele, por causa da intervenção dele e do reconhecimento nosso, da nossa cegueira, diante do propósito dele tirar a venda, tirar as escamas e nos trazer de volta para ele, por meio da sua graça. E aí tem uma canção que diz assim, né, que aquele que sonda o meu interior, me conhece por dentro, sabe como eu sou, ele conhece os meus intentos e em tudo me faz viver. Eu ouço o som da sua voz, ele me faz ver. E por último aqui, tem um autor chamado José Saramago, português, que escreveu um livro chamado Ensaios sobre a Cegueira. E essa frase está no começo do livro. Quem leu aí talvez pode até identificar. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. E a ideia aqui é ver é maior, é muito mais do que só enxergar, gente. É ver pelas lentes do Senhor Jesus, a luz da vida, para a qual qualquer pessoa que ande com Ele não andará mais em trevas, mas terá a luz da vida. Para fechar aqui, está aí, ó. O pior cego é aquele que não quer ver. Muito obrigado e eu espero que vocês, entre nós, não existam essa qualidade de cego. Obrigado.